Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade Canal 20 com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vai ser um bate-papo muito legal, um assunto muito... É um tema que abrange uma área da saúde muito legal. Eu tenho certeza que você vai gostar da nossa conversa de hoje com o nosso convidado. Vou apresentá-lo já a você. Mas antes, eu gostaria de falar de um tema rapidamente que já abordei aqui várias vezes e não posso me furtar de abordar mais uma vez. O número de acidentes de veículos em Joinville, veículos, moto, carro de passeio, caminhoneta, caminhões, aumentou consideravelmente. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que por semana, em média, 5 acidentes só com postes acontecem em Joinville. Ou seja, carro batendo em poste. Tem alguma coisa errada aí. Porque um cara dirigindo um carro, um veículo, bater num poste, a culpa é do poste que está no lugar errado ou é a culpa do motorista que se excedeu na velocidade ou não estava atento ao volante do veículo? A pergunta que eu deixo para você fazer uma reflexão. Outro detalhe, o número de carros circulando por Joinville tem aumentado todo dia. Joinville tem aproximadamente 605 mil habitantes. É uma população considerável. Nós temos em Joinville mais de 430 mil veículos. Sabe o que é isso? Você veja, 600 mil habitantes para 430 mil veículos. A proporção de habitantes por veículos é altíssima. E o que é mais importante? O número de vias, de ruas, são as mesmas. Muito pouco se fez em termos de investimento para o sistema viário joinvilense, para que os veículos transitam, com os seus motoristas, é claro, de uma forma ordeira. Temos problemas e mais problemas. Faixa de pedestre que não é respeitada pelo motorista, excesso de velocidade em ruas onde está lá a placa 40, os motoristas passam a 70, 80. Em algumas avenidas onde a velocidade máxima é 60, passam a mais de 100 por hora. Aí colocaram o lombo-faixa, mas não adianta colocar uma lombo-faixa, não é a solução. A solução é a conscientização. E para conscientizar, não é só uma semana, porque no Brasil tem a Semana do Trânsito. Pois é, mas um ano tem 12 meses. 12 meses tem quantas semanas? Várias. Aí só se faz uma semana de conscientização no trânsito. Então nós andamos só uma semana por ano no trânsito? Nós estamos em trânsito o ano inteiro. Saindo de casa para ir na padaria, na farmácia, no banco, na lotérica, você está em trânsito. A pé, de bicicleta, de moto ou de carro. Quando não, você vai de ônibus, você está em trânsito. Então nós estamos em trânsito quase que o tempo todo, com exceção quando estamos em casa, vendo televisão, lendo ou na internet, passeando pela internet. Conscientizar é preciso. Escolas, conscientização diária para com os alunos levem para os pais as informações. Nas empresas, conscientizar é preciso. Toda empresa que tenha 2, 3, 5, 10 mil funcionários tem que ter campanhas semanais de conscientização. Você chegou do trabalho, que bom que você chegou com segurança. Ao sair do trabalho, vá consciente de que você tem que chegar em casa seguro, com a vida, com saúde. Nas igrejas tem que ter essa conscientização. As denominações religiosas, não importa qual seja o credo, todos devem falar sobre isso também. As associações de Joinville, a Associação Industrial, a Comac, a Jorpem, a SIG, enfim, a Associação Joinvilense de Medicina, todos devem falar, porque a vida tem que estar em primeiro lugar sempre. Os hospitais estão cheios, falta de médico nos postos, cada vez mais as pessoas estão apressadas. Você já viu? Todo mundo está apressado para chegar em algum lugar que não sabe aonde é. Isso que é. Sai do trabalho para ir para casa, está apressado. Sai de casa para ir para o trabalho, está apressado.
Sai do trabalho para ir para o cinema, está apressado. Sai do cinema para ir para casa, está apressado. Sai do shopping para ir para casa, sai correndo. Sai de casa para ir para o shopping, sai correndo. Todo mundo, vamos desacelerar. Desacelerar é preciso para preservar a vida. Deixa essa dica no ar. Converse com seus filhos, converse com seus amigos, com seus colegas de trabalho, para que nós possamos diminuir essa incidência altíssima de acidentes com morte, com feridos graves, leves e que muitos vão ficar com sequelas em cadeira de roda ou no fundo da cama para o resto da vida. E você deve conhecer alguém que hoje está numa cadeira de rodas, vítima de um acidente de trânsito. É triste. Conscientizar é preciso. Preservar é fundamental. Faça a sua parte, eu procuro fazer a minha. Muito bem, o programa de hoje conversa com o Dr. Fabrício Duarte. Dr. Fabrício é médico cirurgião vascular. Está aqui ao meu lado, é uma alegria recebê-lo. Fabrício, tudo bem? Olá, tudo bem, Arivan? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, falar um pouco sobre a circulação aos nossos telespectadores. Fabrício, você, quando formou-se em medicina, você começou como clínico geral. Depois você especializou-se na área de cirurgia vascular. Você trabalhou no Hospital São José? Trabalhei no Hospital São José. No pronto-socorro? No pronto-socorro. Foi um período muito legal. Teve amizades até hoje lá. Até hoje. E você deve ter atendido vítimas de acidentes também. Uhum. Motociclistas, pedestres, ciclistas e motoristas. Então, eu estava escutando você falando sobre a semana de conscientização do acidente de trânsito, né, do trânsito, e realmente nós temos que ter muita atenção. Às vezes vale mais a pena a gente sair 5 minutos antes de casa para chegar um pouquinho antes, para não sair nessa loucura, né? Principalmente o trânsito de Joinville está cada vez mais congestionado, porque nós que trabalhamos principalmente no Hospital São José, que é o centro de trauma da cidade, pega muito acidentado, muitos pacientes motoqueiros, com lesões extensas. Eu, na minha parte, principalmente na parte da cirurgia vascular, da angiologia, pacientes com lesões de membros, né? E fazem cirurgias reconstrutoras de horas de duração, com uma recuperação difícil e, infelizmente, casos às vezes muito severos levam até a amputação de perna. Amputação de perna. Principalmente motoqueiro, né, Fabrício? Principalmente motoqueiro, né? A perna do motoqueiro é o para-choque dele, né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque eu tenho acompanhado programas de televisão em vários canais e fico pasmo que não se dá tanta importância. Eu acredito que isso tem que ser falado todo dia, né, Fabrício? Sim. Porque a gente está em trânsito o tempo todo, né? Você sai do teu trabalho, vai para o hospital, vai para a tua clínica, está em trânsito. Você sai da clínica, vai para o hospital, vai para a tua casa, está em trânsito. Se a gente fosse fazer uma somatória de horas que a gente está em trânsito, dá uma quantidade considerável, né? Uhum. Se deslocando para lá e para cá, atravessando rua, né? Tem que ter cuidado, né? E também outra coisa, temos que fazer atenção em relação a celular, né? Muitas vezes a pessoa está com o celular na mão, atravessando uma rua com o celular, dirigindo com o celular. Não pode, né? Então também pode ser um motivo de causar um acidente com vítimas, né? Então, eu defendo, Fabrício, eu digo para você o seguinte, as pessoas até não gostam muito quando eu faço alguns comentários, porque eu acabo falando aquilo que eu sinto. Eu acho o valor de uma multa por dirigir com o celular muito pequena, R$225. Quanto é que é uma consulta particular hoje? Você cobraria R$500? Em torno de R$500. R$500. Você vê, uma consulta, só uma consulta. Uma multa por flagrar a pessoa no celular é R$225. A consequência de uma desatenção ao trânsito por causa do celular, pode causar um prejuízo muito maior do que R$225. Ah, sim, pode causar prejuízo para o resto da vida da pessoa, né? E todo um custo, né? Se a gente for falar em custo enorme, com toda a recuperação, remédios que a pessoa vai ter para dor, para recuperação, para cicatrização, antibióticos. Então, mais vale um pouco de atenção, desligar um pouco do celular, mais calma no trânsito, que com certeza a gente só tem a ganhar com isso. Por exemplo, uma pessoa que é atropelada por um motorista que está desatento no trânsito no celular, ele leva uma pancada na perna, ele pode lesionar uma artéria
E essa artéria pode causar no futuro um problema grave para ele? Pode sim, né? E é muito comum isso, muito, muito comum, várias vezes, né? Já tive várias cirurgias em pessoas de diferentes idades, jovens, adultos, crianças até, no hospital infantil, que teve traumas, acidentes automobilísticos de moto ou de carro, que lesionou artérias e veias e que necessitaram de cirurgias reconstrutivas e se não reparado, dependendo do grau da extensão, fica uma área sem circulação e pode levar a uma gangrena, a uma trombose. E pode levar até a amputação? A amputação de um membro, seja ele parcial, por exemplo, uma amputação de um dedo, de um pedaço do pé, ou às vezes até uma amputação de uma perna e eventualmente até casos mais graves, amputação de coxa. Então é uma questão de saúde pública. Aí você vê o quanto a punição é branda. E a consequência de um ato impensado, ou melhor, de um ato pensado, porque quando você está ao celular, você sabe que não pode falar ao celular e dirigir. Você está sabendo, porque você passou por uma autoescola, você passou lá pelo teste, que diz, né? Comer, não pode dirigir. Beber, não pode dirigir. Andar com o animal no colo, não pode dirigir. E celular, não pode também. Eu canso de ver aqui em Joinville pessoas dirigindo com uma cuia de chimarrão na mão. Você já imaginou? A cuia quente. E a pessoa dirigindo. Se a pessoa deixa escapar a cuia, que pode acontecer. Que vai se queimar, né? E aí, o que vai acontecer? Vai se queimar, a pessoa vai levar um susto, vai frear, pode causar um acidente de pessoa que vem atrás. Então, como eu digo, vale mais a pena um pouco mais de paciência, saia um pouco 5 minutos antes de casa, não tenha pressa para chegar, porque com certeza você só vai ganhar com isso. Imprudência traz consequência. E às vezes grave, né, Fabrício? Às vezes grave. Fabrício, trombose no estômago existe? Existe a trombose no estômago, a trombose nas artérias intestinais. É raro, trombose nas artérias intestinais. Né? É raro? É raro, felizmente é raro. Acontece mais em pessoas de idade superior a 70 anos, pessoas que têm uma doença chamada aterosclerose. É uma doença extremamente grave porque o sintoma geralmente apresentado é uma dor abdominal. E dor abdominal pode ser várias coisas, então ela é subdiagnosticada e tem alto índice de mortalidade. Alto índice? Alto índice de mortalidade. Mas por quê? Porque quando ela é diagnosticada, o intestino já está bem comprometido, já está bem necrosado, trombótico, então a pessoa tem que muitas vezes passar por cirurgia, são pessoas de idade, não aguentam o pós-operatório, são pessoas mais frágeis. Nem todo mundo, né? É uma doença com alto índice de mortalidade, mas claro que tem pessoas que acabam sobrevivendo e tendo uma ótima normal. Qualidade de vida depois. É uma doença da idade, pode-se dizer, Fabrício? Isso pode acontecer numa pessoa de 40, 50, 30 anos de idade? Pode acontecer numa pessoa de 40, 50, 30 anos de idade, mas são outras causas. A causa mais comum é a aterosclerose, que são placas de gorduras que se formam na circulação e elas podem se formar nas artérias do intestino e do estômago, menos comum do que em outras artérias do nosso corpo, menos comum que perna, no coração, mas pode acontecer. E também ela pode acontecer em jovens, mas daí em jovens outras causas, né? Às vezes alguma doença no sangue que deixa o sangue mais grosso, uma arritmia no coração que faz um coágulozinho sair do coração e ir para o intestino, uma pressão alta que pode formar o que a gente chama uma dissecção, que forma um falso caminho e acaba entupindo a circulação, mas é menos comum, né? A trombose pode-se dizer que é uma doença em consequência de uma alimentação também não muito bem calibrada, em termos de falta de nutrientes, falta de grãos. Isso tem alguma relação, não? A principal causa da trombose são placas de aterosclerose, então gordura, né? Então os fatores de risco, gordura animal, isso mesmo. O que leva ao entupimento da circulação? Gordura animal, e nós aqui ocidentais, nós comemos muita carne vermelha e derivados, né? Questão de leite, embutidos e leite e carne vermelha, então devemos dar preferência por carne branca. Diabetes é um fator de risco também. Diabetes. Diabetes. Colesterol elevado, triglicerídeos elevado.
E cigarro, né? O cigarro para a circulação, ele é muito prejudicial e causa entupimento da circulação, com certeza. O cigarro associado a esses fatores que você citou, alimentação desregrada, vamos dizer assim, com excesso de carne, e aqui no sul do Brasil o consumo de embutidos, por exemplo, é altíssimo, né, Fabrício? Isso tem levado pessoas a procurar um médico com problemas, por exemplo, de trombose arterial intestinal, é? Sim. De origem alemã, italiana, assim não se tem uma estatística? Isso é parte do nosso dia a dia, né? A trombose arterial, né? A circulação. A trombose é o entupimento da circulação. Certo. Então, uma parte do teu organismo vai ficar sem circulação. Existem várias causas de trombose, a principal causa aqui da trombose arterial é a gordura. A gordura. Tá? E quem não gosta, às vezes, de comer torresminho, aquela gordurinha da costela. Uma vez na vida, né? Mas não deve virar uma rotina, uma vez né? por semana pode, Fabrício? Não. Uma vez por semana devemos evitar o torresmo, né? Mesmo? Torresmo é gordura, né? Pura, né? Então, o torresmo um pouquinho menos. A cervejinha, um torresminho... A cervejinha um pouquinho menos, né? Menos. Quanto menos, melhor, né? Agora, uma pergunta para você. Você é um jovem ainda, você faz atividade física? Faço atividade física. Existem homens que dizem que homem que não tem barriga não tem história. Você concorda com isso, Fabrício? Na verdade, a barriga do homem dá o acúmulo da gordura abdominal, que é um dos principais doenças, a gente chama isso, as principais causas de doença para doenças ateroscleróticas, problema do coração, problema de circulação, desenvolvimento de diabetes, chamada síndrome metabólica. Síndrome metabólica. E isso influencia todo o sistema venoso? Todo o sistema arterial. O venoso é diferente do... O venoso porque o sangue ele faz dois caminhos. Certo. Um caminho de ida, ele sai do coração, o coração é o centro, ele distribui a circulação para as extremidades, pelas artérias, que vai até os pés, até as mãos, até o intestino, até o estômago, até o cérebro. E o caminho de volta é feito pelas veias. Então, sistema venoso. Sistema venoso, o retorno venoso para o coração. Então, a parte arterial, a trombose arterial, é causada principalmente aí pelo estilo de vida, pela nossa dieta, pelo sedentarismo. Então, a gordura animal afeta a distribuição arterial. Afeta. E essa distribuição arterial, ela congrega todos os órgãos nobres do corpo. Todos os órgãos. Coração, fígado, baço, rins... Cérebro. Cérebro, que pode fígado. Causar AVC. E aí acontece o tal do AVC. Isso. Ou infarto do miocárdio. Ou trombose, ou problema no rim. Problema renal também. Agora, a trombose, nós podemos dizer, quando diagnosticada, é uma doença que merece uma atenção redobrada de quem tem a trombose? Sim, não só da pessoa. A trombose arterial e a trombose venosa é uma urgência médica. Ela necessita uma urgência médica. Ela necessita atendimento imediatamente, o mais breve possível. Então, quem tem trombose tem que ter uma atenção redobrada na educação, ou seja, no seu comportamento. A pessoa que está com uma suspeita de trombose, ela deve procurar atendimento na emergência, nos PAs, o mais breve possível, porque dependendo do território, né, seja no braço, na mão, no cérebro, no intestino, pode ter consequências devastadoras, inclusive questão de vida e morte, né? Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Fabrício Duarte, médico cirurgião vascular, hoje aqui no programa Saúde e Companhia. Nós temos um intervalo rápido, eu vou deixar uma pergunta no ar. Quem foi ao médico? E o médico diagnosticou a pessoa com trombose. E ela, com exames realizados, tal, o médico disse, você vai ter que tomar esse remedinho aqui para o resto da vida. Todo dia um remedinho. A pessoa, se não seguir corretamente essa orientação, quais os riscos que ela corre? Intervalinho rápido, Saúde e Companhia, volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje conversando com o Dr. Fabrício Duarte, médico cirurgião vascular. Fabrício, quem foi diagnosticado, foi ao médico, tinha sintomas, tal, o médico foi lá, fez os exames e olha, você tem trombose, você tem que tomar remédio para o resto da vida.
E a pessoa toma remédio uma semana, para 10 dias, aí volta a tomar uma semana, para um mês. O que pode acontecer com um portador dessa trombose que não segue corretamente a orientação que você, médico, repassou? A trombose, como eu tinha mencionado, é um coágulo de sangue, é uma área da circulação que fica entupida. E aquela área fica com menos irrigação e pode ter consequências no local, né? Então, seja uma perna, que é o mais comum, seja um intestino, seja uma circulação, outros locais da nossa circulação periférica. Quando a trombose, ela tem tratamento, isso é importante. É importante um diagnóstico precoce, é importante uma avaliação de preferência com um angiologista e cirurgião vascular o mais breve possível. E os tratamentos, eles evoluíram muito nos últimos 5 anos, tá? Isso graças a alguns estudos, inclusive conduzidos no Brasil. E se você não toma a medicação correta, a trombose, você pode ter novos episódios de trombose. E geralmente, cada vez que você vai ter novos episódios de trombose, geralmente eles são mais severos. E aí, mais severos pode ter consequências à sua saúde. E consequências para a sua circulação, inclusive até risco de vida se for uma trombose muito extensa. Uma trombose na perna, por exemplo, é uma trombose perigosa? Qualquer trombose eu considero uma trombose perigosa, que deve ter atenção. Não existe aquela coisa assim, uma trombosezinha, tá? Sim. Trombose é uma doença séria, que se não tratada corretamente, ela vai ter consequências para a pessoa, correndo risco de perda de um membro ou risco de vida. Então, a trombose é uma doença séria. E a trombose, ela tem tratamento, tá? Ela tem tratamento e uma trombose na perna, ela pode ser pequena, que é melhor para o paciente, para a conduta médica, para o prognóstico, ou uma trombose mais extensa, que envolve desde a raiz da coxa, às vezes começa lá no abdômen, vai até o pé, às vezes você tem que fazer uma intervenção cirúrgica de urgência nesse paciente para desentupir, mas por isso ela necessita atenção, necessita de tratamento e necessita também de aderência do paciente. O paciente, ele tem que seguir a orientação médica para o bem, para não ter também complicações futuras, porque uma trombose mal tratada, mal conduzida, ela pode levar a problemas crônicos numa perna, especificamente falando de perna. O paciente pode ter inchaço na perna, pode ter dor na perna, não conseguir caminhar, dor de repouso, dá 2, 3 passos, incomoda muito, perde a qualidade de vida e pode até ter feridas na perna, ulcerações de difícil cicatrização. A trombose, ela tem sintomas, né? Tem. Quando na perna, vamos supor uma trombose na barriga da perna, qual é o sintoma clássico de uma trombose que ainda não foi diagnosticada, mas que está dando sinais? Então, basicamente, eu vou falar 2 tipos de trombose. Existe a trombose arterial, que é o entupimento da circulação do caminho de ida, e a trombose venosa, que é o entupimento da circulação no caminho de volta. As duas são doenças sérias e as duas necessitam atendimento médico. As duas necessitam atenção. A principal sintomatologia, que nem sempre está presente, mas é o principal, é dor na perna. Dor na perna? Dor na perna. E dor forte, de forte intensidade. Sim, então, fisgadas assim? Não, uma dor forte que às vezes a pessoa não consegue dormir, não consegue caminhar, às vezes tem que pendurar a perna para baixo para aliviar a dor. Descer, tá? Não levantar? Não, para aliviar a dor. A pessoa acaba botando a perninha para baixo para aliviar a dor. Então, dor na perna de forte intensidade é um sintoma que deve alertar as pessoas. Aí, na trombose arterial, o sangue não chega. Então, isso vai deixar o pé gelado, branco, pálido, gelado. Procure imediatamente uma assistência médica, tá? Que quando acontecer isso, a coisa é grave. Coisa grave, tá? Então, pé branco, gelado, pálido mesmo, né? Deve-se procurar uma assistência médica. A trombose venosa, ela causa dor na perna, mas associado a inchaço na perna. Tá? Geralmente essa trombose, a perna ela não fica branca, ela vai ficar mais uma coloração mais roxeada, mais azulada. As veias elas vão ficar mais salientes, mais engurgitadas, as veias da perna elas ficam mais saltadas. Então, são sintomas que merecem atenção. Existe também na parte superior do corpo, nos membros superiores, no braço? Existe. Existe? Como a gente conversou anteriormente sobre trombose intestinal,
A trombose ela pode ocorrer em qualquer lugar do organismo e ela pode ocorrer também no braço. Felizmente, é mais comum. A circulação do braço, existe mais circulação colateral, então existe mais raminhos que chegam mais nas extremidades. E então, no braço, a trombose do braço é menos frequente. Eu diria que 95% é trombose nos membros inferiores, nas pernas e 5% no braço. Mas em homens ou em mulheres a ocorrência de trombose nas pernas? Nas pernas, a trombose venosa acontece um pouquinho mais em mulheres. Mas assim, tem uma explicação para isso, Fabrício? Existem duas explicações. Uma é anatômica, que é dentro do abdômen. Nós temos uma artériazinha que ela é comprimida, uma veia, desculpa, que ela é comprimida dentro do abdômen do lado esquerdo, mas nas mulheres, até pela anatomia da pelve. Então pode dar uma trombose venosa no membro inferior esquerdo das mulheres. E também por uma questão hormonal, e aí um dos fatores de risco para a trombose venosa é a utilização de hormônios, né? Hormônios femininos em uma dose alta pode desencadear trombose venosa. Mas isso não quer dizer que a reposição hormonal ela seja a causadora desse problema da trombose, não, né? A reposição hormonal, muito medo, né? A reposição hormonal ela deve ser bem indicada, ela deve ser realizada com orientação médico. A reposição hormonal ela é um fator de risco para trombose, tá? Então, o uso de hormônios femininos, até anticoncepcional, principalmente os anticoncepcionais mais antigos, utilizados aí na década de 80, pode causar uma trombose venosa, tá? Então, por exemplo, um paciente que já teve uma trombose venosa, diagnosticada, comprovada, ele não deve tomar nenhum hormônio sem orientação de um médico angiologista, porque ele aumenta o risco da trombose venosa. Há uma probabilidade. Há uma probabilidade maior. Em função da reposição hormonal. Em função da reposição hormonal. Até porque hoje os anticoncepcionais vêm com microdosagem, né? Uma dosagem muito baixa. Mas isso também pode ocasionar, essas microdosagens também podem ser um fator desencadeante, Fabrício? Pode. Felizmente, né, a medicina evoluiu, a tecnologia está aí, nós estamos avançando. Então, quando começou o anticoncepcional, na década de 70, eram doses altíssimas de hormônios. Né? De progesterona. Então, progesterona, estrogênio, e vem cada vez diminuindo mais. Né? E nós temos, inclusive, alguns hormônios com baixíssimas doses. Mas o hormônio ele favorece a coagulação do sangue, ele gera um estado de hipercoagulabilidade, podendo gerar a trombose venosa. Quanto mais antigo o anticoncepcional, quanto maior a dose do hormônio, maior a probabilidade. Mas, felizmente, o anticoncepcional é o método de anticoncepção mais utilizado. Felizmente, não é frequente, não é comum um anticoncepcional causar uma trombose, mas é um fator de risco. Por exemplo, se tiver uma mulher que usa anticoncepcional e teve a mãe que teve trombose ou o pai, essa mulher tem que ter uma atenção redobrada em relação ao uso do anticoncepcional? Tem que ter uma atenção redobrada, porque assim, tudo na nossa vida é genético, né? Nós temos que tomar cuidado, saber a história familiar. Por exemplo, na minha família tem muito problema do coração, tá? Então eu cuido do meu coração, faço meu check-up anualmente, cuido da minha pressão, faço minha atividade física. Então, se você tem alguém na família que teve uma trombose venosa, você já tem um fator de risco maior, né? E aí você tem que tomar alguns cuidados para evitar isso daí. Movimentar-se frequentemente, evitar o sobrepeso, evitar fumar e especificamente em relação àquilo que estamos conversando, ao uso de hormônios, deve ser sempre realizado com uma orientação médica para evitar complicações do mesmo. Lembramos que hormônios, né, é um medicamento. Claro. E medicamento tem efeitos colaterais, tem efeitos indesejados. Né? Todos. Sem exceção. Nada é 100%. Agora, Fabrício, qual é o exame padrão ouro para que se descubra se uma mulher ou um homem tem uma trombose venosa, por exemplo? O exame de diagnóstico, o padrão ouro, é um exame existe o exame padrão ouro que a gente vê nos livros de medicina é a flebografia. Que é um exame invasivo onde você leva o paciente para um hospital
e é injetado um contraste dentro dessa veia. Mas é um exame que ele está praticamente em desuso. Não se faz mais. Não se faz mais, graças ao desenvolvimento dos outros exames. Houve um avanço em outras áreas. O exame de diagnóstico de uma trombose venosa se chama Echocolor Doppler. É o Doppler venoso do membro inferior ou superior, se for no caso for o braço acometido. Esse exame tem uma visibilidade, podemos dizer assim, de 100% de acerto no local exato da trombose? Ele tem uma boa, a gente chama sensibilidade e especificidade. Então, ele tem uma boa sensibilidade. Ele é capaz de detectar a trombose com bastante frequência. A especificidade dele também é boa. Então, ele é o exame de diagnóstico. Ele não é um exame 100%, tá? Então, pode, em casos excepcionais, não é a rotina, em pacientes com uma suspeita de trombose, o exame deu negativo, pode-se repetir o exame 48 a 72 horas depois. Mas isso não é a rotina do nosso dia a dia, isso é um caso de exceção. A clínica é soberana, né? O que vale mesmo são os sintomas apresentados pelo paciente, o que o médico suspeita, porque o exame ele também depende do aparelho, né? A gente chama o exame, ele é operador dependente e máquina dependente. Então ele vai depender da pessoa que executa, que é um médico. Então o médico ele tem que realizar o exame com calma, que é aquilo que a gente está conversando, né? Vale mais apenas 5 minutinhos antes, fazer com calma, com tranquilidade. E você tem que ter um bom aparelho com capacidade de diagnosticar isso também a trombose. Um bom aparelho e um bom operador. Isso. Às vezes, por exemplo, um paciente está com a perna muito inchada, né? Uma trombose, você está com a perna enorme, você tem um pouco mais de dificuldade para realizar o exame e você pode ter um pouco mais de dificuldade para o diagnóstico. Mas você também tem outros exames complementares que auxiliam num diagnóstico de uma trombose. Por exemplo, tem um exame de sangue que não é um exame diagnóstico, é chamado dedímero. Dedímero? Dedímero. Que se ele vier alterado, já leva uma suspeita de uma trombose. Tá? Então, a medicina é isso daí, né? É um quebra-cabeça que a gente vai encaixando peças para a gente gerar um diagnóstico e uma conduta para o melhor para o paciente. Agora é interessante, a boa anamnese, né? Para quem não sabe, anamnese, essa é uma palavra técnica usada pela medicina, é uma consulta. Quando a consulta ela é bem realizada, com calma, né, tranquila, o médico já tem, com as informações do paciente, tudo o que ele precisa para chegar a um exame conclusivo. Exame visual, ele vai olhar, vai fazer o tato, vai dizer, dói, não dói. Porque se o médico vê um paciente com a perna inchada e ele vai lá e toca com o dedo, né, o médico já tem essa sensibilidade, né? Com o toque já dá para saber se pode ser uma trombose? Já, Fabrício? Tem 2 sinais, né? Clássicos, que são sinais suspeitos de trombose. É o empastamento da panturrilha. Até o telespectador pode dar uma olhada, uma suspeita de trombose. Se a batata da perna, a panturrilha, em relação à outra, tiver muito endurecida, dura, né? A outra está molinha, essa daqui é um sinal que pode ser uma trombose venosa. Então, o médico já estudou, já sabe. Então, é um exame físico que ele olha, quando vai examinar o paciente, ele compara se a batata da perna está muito dura, ele já leva uma suspeita de uma trombose venosa. Gostei dessa aí. A pessoa, ela mesmo pode se autoexaminar. Pode se autoexaminar. Ela diz, não está legal isso aqui, eu tenho que procurar uma ajuda porque tem alguma coisa errada. Agora, quando se fala em uma boa anamnese, você é um médico que já está há muito tempo atuando em Joinville. Eu tenho falado muito aqui, Fabrício, sobre a humanização no atendimento à saúde. E até recebi algumas críticas de alguns profissionais que dizem que hoje a medicina mudou, mas a medicina tem que mudar para melhor. E uma boa consulta, uma boa conversa entre médico e paciente, eu acho que isso pode se resolver uma série de situações, né, para o médico e para o paciente, né, Fabrício? A relação médico-paciente é fundamental, né? A anamnese é fundamental, é importante saber escutar o paciente, abordar, colher a história, saber o que está acontecendo com o paciente, examinar o paciente, tocar o paciente, sentir o paciente, escutar e orientar.
A medicina mudou, a nossa vida mudou, temos a tecnologia aí que nos ajuda aí muito, mas nada vai superar o contato, a pessoa, a conversa, o diálogo. A empatia entre médico e paciente. O exame físico. O exame físico, isso é fundamental. Fundamental, né? fundamental. O exame importante o exame de tomografia, ressonância, ecodoppler é fundamental. Agora, a conversa, né, a recepção que o médico dá ao paciente, e o paciente tem que se entregar ao médico, ou seja, ao profissional, falar o que ele sente, não deixar, depois, puxa, eu fui para casa, esqueci de falar. Eu até oriento alguns amigos que estou esquecendo, anota, né? Leva num papelzinho, doutora, senhor, desculpe, mas eu anotei aqui alguns sintomas que eu tenho. Eu não sei se isso é legal. Eu gosto bastante quando o paciente vai com anotado. E tem isso, eu acho bem legal, sabe? Por quê? Porque daí, muitas vezes o paciente chega ali na tua frente, ele fica, não sei por que alguns ficam nervosos, ou dá um branco, né? Quem nunca teve um branco? Na frente do médico. Então, esqueci. Depois fala da consulta, saí da consulta, esqueci de falar isso para o médico. Isso. Então, eu gosto bastante quando a pessoa vem anotado, tira suas dúvidas, bacana, conta um pouquinho a sua história. Outras perguntas, doutor, posso fazer isso? Posso caminhar? Tem que ficar em repouso? Tem que tomar algum remédio? Hora de tomar remédio? A alimentação tem que ser em jejum ou não? Então, essa anotação ajuda bastante e, principal, assim, esclarece a dúvida das pessoas. As pessoas vão embora sem dúvidas esclarecidas e vão fazer o tratamento correto. Com isso vai diminuir as chances até de uma recorrência da doença. Até porque eu apresento esse programa já faz 30 anos, é pouco tempo, mas é um tempo que eu acho bacana. O médico, Fabrício, eu tenho falado aqui nesse programa e as pessoas que me acompanham sabem disso. O médico é um aconselhador, não desmerecendo, muito pelo contrário, o médico estuda. Todo dia ele está estudando, né? É congresso, é novidade no tratamento, é medicamento novo. A vida do médico não é fácil, as pessoas não têm noção do que é a vida de um médico. Isso é verdade. Eu estou falando isso porque eu conheço amigos de 30, 40 anos que são médicos e disseram, Ivan, a vida do médico não é fácil. O médico faz a parte dele. Agora, a parte fundamental, quem tem que fazer é o paciente, né? Que é seguir a orientação dele, ou não é? É um conjunto, porque senão, né? muitas vezes, não tem resultado, né? É um conjunto, né? O médico deve fazer a parte dele, deve examinar, deve orientar, deve prescrever, deve solicitar exames complementares, tá? Mas o paciente também tem que fazer a parte dele para que você tenha um bom resultado, né? O que a gente quer é o melhor para o paciente, né? A gente quer o melhor, eu quero o melhor para minha mãe, quero o melhor para minha família e eu quero o melhor para os pacientes. Então a gente sempre procura o melhor. O médico não é perfeito. Não existe a gente perfeição, pode errar. Pode errar, pode prescrever um remédio que não surtiu tanto efeito, né? Às vezes, por exemplo, você tem remédios ótimos para os pacientes, mas são remédios fortes, com efeitos colaterais, tá? Então você pisa um pouquinho mais no freio, dá um remédio um pouco mais fraco, porque você, pela conversa que você teve com o paciente, é uma doença mais branda, então você acredita que fortemente que esse remédio mais fraco vai fazer efeito, você não vai dar um tiro de canhão para acertar um alvo pequeno, né? Então, e aí é importante também o paciente falar, doutor, aquele remédio que você me deu, não melhorei conforme eu esperava. Muito importante. Isso também é importante, porque se o paciente não dá esse feedback, você pensa, tá tudo bem. Tá tudo certinho. Tá. É importante, a relação médico-paciente é fundamental para a solução do problema que foi levado ao médico, né? Uhum. O médico, ele não pode tomar o remédio pelo paciente, não. Ele não pode fazer o exame pelo paciente. O médico vai diagnosticar e vai dizer, o remedinho tem que ser tomado das 7 da manhã todo dia, em jejum, ou depois do café, ou à noite, antes de dormir, e não pode falhar, tem que ser sempre direitinho. Bem, ainda bem que tem o médico e ainda bem que tem o remédio. Sim. Se não tivesse, seria pior. E hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, isso é bom. O paciente ele tem mais acesso ao consultório médico, à secretária médica. Isso. O paciente pode mandar um e-mail para o médico, para a clínica, um WhatsApp para a clínica. Mudou muito, né? E isso você tem uma maior interação médico-paciente e familiar do paciente também. Muito bem, nós temos um intervalinho, é o último do programa. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Fabrício Duarte, médico cirurgião vascular. Depois do intervalo, nós vamos mostrar algumas fotos sobre úlcera varicose, ou varicosa, como queiram, né?
interessante, você vai ficar um pouco impactado, mas nosso programa é um programa científico que mostra a importância de se evitar um mal antes que ele ocorra. O do Fabrício falou, atividade física, o quanto é importante, vai falar um pouquinho mais depois sobre a importância da atividade física para quem tem trombose. Posso fazer? Não posso? Não devo? Intervalinho rápido, nós voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta ao último bloco do programa Saúde e Companhia aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20. Você gostaria de dar uma sugestão para o nosso programa? Você pode mandar a sua sugestão de um entrevistado, de um tema, através desses 2 endereços que você está vendo na telinha. É o meu WhatsApp particular e o meu e-mail. Você pode sugestionar um tema. Gostaria que você falasse sobre pediatria, sobre reumatologia. Mande para cá a sua mensagem, a gente vai atender, como atendemos algumas sugestões que nos foram encaminhadas para falar sobre o tema de hoje, que é a trombose. E aí eu convidei o Dr. Fabrício Duarte. Doutor Fabrício, quem tem trombose pode submeter a atividade física ou não é indicado? Pode submeter a atividade física, pode e deve. Deve? Deve. A atividade física faz bem. O problema da pessoa que teve trombose, ela pode ter algumas limitações para fazer atividade física. Então, dependendo da atividade física, ela não vai conseguir caminhar, não vai conseguir caminhar muito. Então, eu oriento os pacientes assim, faça alguma coisa, faça dentro das suas limitações e faça periodicamente. Eu consigo caminhar 5 minutos. Ótimo, melhor do que nada. Tem alguns pacientes, por exemplo, que não conseguem fazer caminhadas. Eles têm dor nas pernas para caminhar, mas eles conseguem bicicleta ergométrica? Excelente. Então, alguns conseguem fazer pilates. Nem todo mundo que tem trombose vai ter limitação, vai ter dor, mas alguns pacientes. Então, você tem que adequar a atividade física para o seu problema de saúde. Mas é importante se movimentar, é importante se mexer e, de preferência, com a orientação de um profissional. Agora, Fabrício, quando a pessoa tem esses sintomas que você falou, uma panturrilha está muito enrijecida e outra está mais mole, isso é um sinônimo de que pode ser uma trombose. Quanto mais cedo ele procurar uma ajuda médica, uma orientação, fazer um diagnóstico, iniciar o tratamento, é melhor para a recuperação? Sim. Ou ele deixa assim, a hora que piorar, vai no médico? Qualquer doença, né, e a trombose venosa, se não diagnosticada, se subdiagnosticada ou se deixado muitas horas, pode ter consequências devastadoras para a perna do paciente. O paciente pode vir a uma amputação. Você já fez amputação de perna? Infelizmente, já fiz amputação de perna. Em consequência de uma trombose? Em consequência da trombose ou trauma, né? Como a gente conversou no início do programa também, trauma e trombose são duas causas. Isso é uma coisa chocante, né? É triste. E então, por isso que deve procurar auxílio médico o mais breve possível. Uma suspeita de trombose é uma emergência médica. Médica. Ponto final. Quem tem esse sintoma e fuma, então, nem se fala. Aí aumenta a probabilidade de uma dor na perna ser uma trombose, principalmente se a pessoa é um tabagista severo, né? 2 carteiras por dia, fuma desde os 15 anos. Mulher que fuma, usa anticoncepcional ou fuma e faz reposição hormonal, a chance de trombose? Aumenta exponencialmente. E aumenta bastante? Aumenta exponencialmente, tá? É uma parábola. Então, o ideal é largar do cigarro. Cigarro é uma bomba relógio, né? O cigarro uma hora ele vai explodir. Uma hora ele vai explodir em algum lugar do teu organismo, tá? Seja um AVC, seja um infarto, seja um câncer ou uma trombose. Muito bem, o recadinho está dado. E não é de quem... Eu não sei nada, ele sabe tudo. Tudo e mais um pouco, né? Nós temos... José, você pode colocar a primeira foto na telinha aí para nós mostrarmos? O que vem a ser isso aí, Fabrício? Isso são varizes, né? Varizes. A trombose pode ocasionar isso? As varizes, ela aumenta o risco de trombose em 4 a 5 vezes. Ela aumenta o risco de trombose venosa. Venosa. Essa é uma variz venosa? Essa é uma variz, uma veia dilatada, uma variz venosa, então uma veia dilatada, tortuosa, que pode causar dor, desconforto nas pernas, inchaço, perde muito a qualidade de vida e merece tratamento. Tem tratamento para retirada dessa variz? Tem vários tratamentos. Hoje, como a gente conversou sobre trombose venosa, que no tratamento realizado na trombose não é o mesmo que a gente fazia há 5 anos atrás,
o tratamento de varizes também não é o mesmo que a gente fazia há 5 ou 7 anos atrás. Essa foto, Fabrício. Essa também é uma variz, né? Já no estágio mais avançado, você vê ali que o pezinho está mais escuro, mais preto. Isso é um sinal, porque, como a gente falou, o sangue vai do pé para cima pelas veias, ele está mais parado nas veias, no pé, então ele já está mais estagnado ali no pé, por isso que o pé está mais escuro. Essa situação não é da noite para o dia? Não, isso é um processo crônico, vai progressivamente. E qual é o primeiro, ou seja, sintoma clássico da consequência disso que aí está? Aparece uma veiazinha pequenininha, vai aumentando? Vai começando umas veinhas no pé, né? Normalmente umas veinhas, talvez umas veinhas um pouco mais para cima, uma veinha um pouquinho mais dilatada. Quando começar, já tem que ir no médico antes de chegar nesse estágio, Fabrício? O mais breve possível, né? Não é é diferente de uma trombose, não é uma urgência médica, tá? Mas deve-se procurar auxílio o mais breve possível, tratar o mal pela raiz. Tá, a próxima, José. Sintomas da trombose na perna. Ó, nós mostramos há pouco, né? Aí tem duas situações ali naquele círculo. A primeira, você pode ver a flechinha apontando para a esquerda, na direita do seu vídeo, e a outra a flechinha mostrando uma artéria entupida. Aquilo ali é trombose. Aquilo ali é trombose. E aí, quando fica interrompido aquele trecho ali, o sintoma é? Dor na perna, né? Você vê ali na foto a pessoa com a mão na panturrilha, com provavelmente uma dor forte, intensidade na perna, né? E se não diagnosticada e tratada a tempo, pode evoluir para uma gangrena, né? Gangrena? Gangrena de uma área da circulação ali. Parece que o pezinho ali está um pouquinho com falta de circulação e com uma gangrena ali nos dedos, né? Nos dedos. Próxima foto, José, por favor. Essa é uma ferida. Uma ferida dessa pode ser causada por uma trombose? Pode ser causada por uma trombose venosa, que a gente chama uma úlcera secundária, uma síndrome pós-trombótica. Aí, geralmente, uma úlcera pós-trombótica é uma trombose que não foi tratada corretamente. Tá? Se a pessoa procura auxílio médico e segue as orientações, dificilmente... chega nesse estágio. Isso é uma evolução mais crônica de uma trombose venosa. Barbaridade. Próxima foto, José. Essas duas, são duas fotos, na verdade, né, Fabrício? São uma lipodermoesclerose aguda à esquerda e crônica à direita. O que é lipodermoesclerose aguda? Isso, é um endurecimento da pele, a pele fica dura, dói, tá? Às vezes, geralmente fica vermelho, uma aguda fica vermelho, quente no local, e a pessoa tem muita sensibilidade no local e pode evoluir para uma ferida, se não tratada corretamente. Isso não é uma trombose? Não, essa pela foto não, né? Sem examinar o paciente fica difícil. Mas aparentemente não, isso não é uma trombose, isso é uma ulceração na pele que gera um processo infeccioso em decorrência das varizes, tá? Em decorrência das varizes pode desencadear esse processo. Pode desencadear isso daí. É uma complicação das varizes. Próxima foto. Isso é uma variz na canela, né? Variz da canela. Nossa, tá? Isso deve doer, né? Ou não? Deve, causa desconforto. É uma das principais causas de perda da qualidade de vida das pessoas. Tá? Por que chega a esse estágio, Fabrício? Porque as varizes, elas são uma doença evolutiva. Ela é uma bola de neve. Ela vai piorando progressivamente com o passar do tempo. Então, a veia ela se dilata e aí ela vai transmitindo esse excesso de sangue para as outras veias, que no dia de hoje estão boas, mas daqui a um tempo elas vão ficar doentes. Então, cada vez vai formar mais varizes. A atividade física não ocasiona isso aí? Não, a atividade física não ocasiona varizes. Inclusive musculação, né? Existe um mito que musculação ocasiona varizes. Não, você pode fazer musculação tranquilamente. Tranquilamente. Próxima foto, José. Essa foto, por favor, Fabrício. Isso daí é uma tromboflebite, né? Tromboflebite é o trajeto da veia safena. A veia safena passa atrás ali, né? A veia safena é a maior veia do nosso organismo, começa lá no tornozelo, ela faz por dentro da perna, vai parar lá na virilha. E isso dali é uma inflamação da veia e causa muita dor, também necessita de O que causa isso? Varizes. Varizes. É uma É o mais comum, né? Existir outras causas, mas a mais comum é varizes. Tromboflebite. Isso tem tratamento e cura? Tem tratamento. Se não tratada, pode evoluir para uma trombose. Bárbaro. Tá? Essa foto?
Isso é uma doença avançada, né? Você vê bem ali o pé com cicatrizes, uma perna mais escura. Isso a gente chama insuficiência venosa crônica. O sangue está tão parado na perna que não chega nem nutrientes para a cicatrização dessas lesões. Pode ser, de repente, até ter que se fazer uma amputação, em consequência, se piorar a situação no local, Fabrício? Não é comum, tá? Não é comum. Essas ulcerações têm tratamento, tá? Tem tratamento, não é a causa principal de amputação. Mas para chegar nesse estágio, houve um relaxamento, né? É uma doença crônica, né? Uma doença crônica, se não tratada, e muitas vezes tem recorrência, então muitas vezes a pessoa não tem acesso à saúde, então pode evoluir isso daí. Mas tem tratamento, tem tratamento sim. Essa foto parece um pé diabético, né? Os pacientes diabéticos têm que tomar muito cuidado com o pé, porque eles podem causar lesões de calcâneo, lesão nos dedos dos pés, ali a nível do maléolo, né? Uhum. Então tem que tomar muito cuidado com o pé, principalmente, por exemplo, uma coisa que acontece muito em paciente diabético, ele tem uma perda da sensibilidade dos pés e às vezes ele compra um sapato novo e o sapato ele tá apertando, o paciente não sente porque tem uma perda da sensibilidade. E vai ralando. E quando tira o sapato à noite, acaba causando essas lesões e causa infecção secundária. Então, pode até levar à perda de amputações, tá? Então, o paciente diabético, muita atenção com os pés. Tem mais uma foto, José? Essa foi a última. Essa também aí mostra varizes, né? Varizes consideráveis, né, Fabrício? Varizes grandes, né? Você vê, causa dor, varizes causa dor, desconforto, inchaço na perna. E assim, se as varizes não tratadas, vai acontecer o que a gente viu nas outras fotos, né? Perna preta, escura, dor na perna, perda da qualidade de vida, ferida e pode levar a trombose. Então, até questão estética também. Estética. O foco é a saúde. A saúde. A estética vem de brinde. Vem de brinde. Tá. Gostei. A próxima, Zé. Essa também... Essa é uma lesão extensa, olha só, profunda, né? Nossa. Um caso crônico. O tornozelo, né? O tornozelo. Acontece muito no tornozelo que é o aumento da pressão venosa. Então, a circulação, ela não consegue gerar troca de nutrientes para cicatrizar essas lesões. Mas tem tratamento. Você vê que já houve uma melhora para o antes e depois, né? Exatamente. Então, muitos anos, depende muito da aderência do paciente, tá? Os pacientes que têm ulceração, ela tem tratamento, depende do empenho da equipe médica, de enfermagem, os profissionais de enfermagem são excelentes, eles ajudam. E a própria família também orientar. Família e do paciente, tá? É muita aderência para a gente conseguir o tratamento multidisciplinar. Essa também é outra, uma úlcera varicosa também. Uma úlcera extensa, você vê ali, tem até a parte amarelada ali, você está infectada, tá? Você está infectada, essa deve doer, tá? Deve doer, paciente ter bastante dor. Para não chegar nesse estágio, todo cuidado é pouco, desde o início do diagnóstico da doença. Prevenção, né? Prevenção é fundamental. Fabrício, voltando à questão da atividade física, a atividade física, quem não tem nenhum desses problemas que nós mostramos, que nós falamos até agora, a atividade física e a alimentação saudável pode auxiliar na prevenção? A melhor coisa que tem, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós devemos fazer 150 a 300 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana. Então, no mínimo 3 vezes de 50 minutos, né? Eu costumo dizer para os pacientes, faça o que você gosta, mas mantenha a regularidade. Caminhada, corrida, natação, hidroginástica, zumba, né? E a alimentação é fundamental. O ser humano moderno, tecnologia, deixou a gente muito sedentário. Nós temos que descascar mais frutas, mais nutrientes naturais e desembalar menos, né? Menos salgadinhos, menos chocolates. Isso vale para vocês e vale para mim também, tá? Principalmente, então, né? Tudo que eu falo para os meus pacientes, eu procuro seguir, tá? Atividade física e também na alimentação. Estou cada vez tentando me corrigir mais ainda. Que é importante, né? Principalmente para a juventude que está aí, né? Para a juventude. Fundamental. Fabrício, foi muito bom receber o amigo, conversar. Você é uma pessoa que transmite as informações de uma forma diferenciada e fica o convite para outra oportunidade. Obrigado pela lembrança. Um abraço aí a todos os telespectadores. Qualquer coisa, a gente está à disposição para esclarecer as dúvidas. Grande abraço a você. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Conversei com o Fabrício Duarte, médico cirurgião vascular, hoje aqui no programa Saúde e Companhia. A todos, grande abraço, uma boa semana
E não se esqueça, o certo é fazer o certo. Vamos fazer um mundo melhor? Vamos lá, nós podemos. Juntos seremos mais fortes. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau!